Olá a todos, estamos começando mais um episódio do ACCast, hoje o nosso 12º episódio. Eu sou Vinícius Costa, coordenador de eventos da Associação Comercial e Industrial de Campinas, e ao meu lado está Gabriel Santos, consultor de relacionamento da SIC. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma semana. Hoje vamos falar para um assunto super importante, que é dicas e insights para melhorar e entender o mercado de câmbio. E para isso, estamos aí com grandes parceiros e associados da SIC, Alexandre Cerqueira, que é especialista em câmbio comercial na Advance de Corretora de Câmbio, e o Guaciro Filho, que é consultor econômico na Advance de Corretora de Câmbio também. Pessoal, muito prazer. É um prazer imenso estar com vocês hoje, né? Eu sei que a rotina de vocês é muito corrida, então o tempo de vocês aí, né, é muito caro, vamos falar assim, né, custoso, mas é um prazer, né? E antes de a gente começar esse bate-papo, quero que vocês se apresentem e contem um pouquinho da história de vocês. Você primeiro? Pode começar. Então, eu me chamo Alexandre Cerqueira, eu há 9 anos trabalho na Advanced, há 9 anos trabalhando no mercado de câmbio, o resto da minha vida eu trabalhei na área de hotelaria, hospitalidade, né? Então eu trago essa bagagem do atendimento para agregar ao conhecimento do mercado de câmbio, né? Bacana. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Guaciro, como vocês já me apresentaram. Eu estou na Advance há 13 anos. Estou no mercado financeiro desde 2008. Comecei via Bolsa de Valores, agente autônomo de investimento, até entrar nesse segmento de câmbio. Legal. Ah, bacana. E antes realmente de a gente entrar no segmento ali, né, e aprofundar mais sobre essa área de câmbio, eu queria entender como que vocês chegaram aí na área de câmbio. Eu sei que o Ale teve muita oportunidade fora ali do país, muita experiência ali em estrangeira, mas e você, Guaciro, como que você chegou aí na área de câmbio? Poxa, é uma área que você sempre gostou, sempre se interessou, ou foi indo em direção e já viu, já estava lá ali no meio? Eu sempre fui fascinado pelo mercado financeiro. E é um leque muito grande de produtos. Então, eu comecei na Bovespa, agente autônomo de investimento, captando cliente. E a gente foi num trabalho de escala mesmo. Administração de fundos. Até 2008 a gente teve a primeira grande crise, assim, que foi a crise das hipotecas. O mercado de investimentos no Brasil balançou bastante. Já comecei a ficar um pouco assustado, não tinha experiência ainda de mercado. Quando foi para 2010 para 11, comecei a enxergar no mercado de câmbio essa questão de serviço. Sair um pouco de um produto ligado ao investimento e entrar nesse segmento de serviço. O Brasil, por ser um exportador de commodities, por ser um player mundial, eu falei, cara, acho que aqui pode ser uma veia interessante de business. E aí a gente começou, estruturamos uma mesa de operações, eu já tinha as mesas de investimento, a gente tinha alguns escritórios, Campinas, Valinhos, Sorocaba, Fortaleza. Eu reduzi o meu negócio para dar um foco no câmbio. A gente montou uma mesa especialista em câmbio. Falei, cara, vou ser bom, um único produto. E acho que foi uma escolha assertiva. Bacana. Sim, legal. Que queira na área de financeira, né? Tem vários segmentos, né, que a gente pode diferenciar, né? E o câmbio é um deles, né? E para o pessoal de casa entender um pouco mais no que consiste aí o câmbio, né? Por que é tão importante o empresário e até mesmo pessoa física, o PJ e PF, saber um pouco mais sobre esse assunto? Bom, hoje em dia, dentro de uma economia que é globalizada, a maioria dos produtos que a gente consome, eles têm algum tipo de influência de preços do exterior, né? Então, ou são importados ou trazem para ser montados aqui. Então, isso vai influenciar na vida de todos. Então é importante a gente entender o que o câmbio é, como ele vai influenciar na nossa vida, e basicamente ele funciona com troca de divisas entre países, né? Essa parte mais técnica eu acho que o Guaciro seria mais qualificado para dizer exatamente a mecânica disso, mas basicamente é uma troca de divisa em troca de bens, para consumíveis ou não, né? Uhum. A gente sempre fala que acho que a forma mais simples de explicar câmbio é pagamento em outra moeda. Ponto. Né? E o comércio é um idioma. Então, muitas vezes, se eu não tivesse uma relação comercial com você, eu jamais estaria numa mesa conversando com você. O comércio te provoca isso. E o câmbio, quando você
faz essa relação entre países, você tem que fechar o câmbio, você tem que ter essa operação, né? E aí tem as questões de variações e tudo mais que envolve todo esse universo do câmbio. E assim, né, até você tocou no assunto, o que consiste, né, essas variações, por que dessas variações, da onde que vem, o que afeta o câmbio, essas variações, falar um pouco sobre as taxas também que são cobradas, o porquê que acontece tudo isso, assim, vamos dizer. Tá. Eu acho que explicar sobre variação no câmbio, tem que falar um pouquinho sobre juros, né? Eu sempre falo que os juros, ele precifica a moeda no tempo. Traduzindo, os juros, ele dá o valor para a moeda dentro de uma escala de tempo. Então, você tem hoje aqui no Brasil a taxa Selic, que está em 11,25, com uma projeção fechar o ano em 9%. Estados Unidos, a taxa é de 5%. Então, a relação de juros é mais ou menos assim. Deixa eu exemplificar isso para vocês. Você tem os juros no Brasil, por exemplo, subindo. Dá um exemplo. Subindo. Internamente, para a nossa economia, isso não é muito bom, porque ele deixa o valor do dinheiro mais caro. Os bancos vão emprestar dinheiro a um custo maior. Então, internamente, isso não é legal, né? Esse fluxo interno de dinheiro. Agora, lá fora, nessa relação comercial é interessante, porque, por exemplo, hoje o Brasil oferecendo uns juros a 11,25%, que é a nossa Selic, os Estados Unidos está a 5%. Então, o que o investidor faz lá fora? Ele toma 5% lá fora, empréstimo, e aplica no Brasil a 11,25%. Né? A gente chama de carrego ou carry trade essa operação. Isso então, é super tranquilo de ser feito, assim. Sim. Dentro da lei, vamos dizer assim. Sim. É uma operação feita por fundos, grandes massas de dinheiro. E por que para nós essa relação é interessante? Porque eu tenho a entrada de dólares no país, eu aumento o estoque de moeda, se eu tenho mais dólares, a taxa cai. Interessante. É essa relação. Então, por isso que o juros é tão importante. Entendeu? Tem muita gente que vem pra gente e pergunta assim, agora está na época de férias, então é capaz do dólar aumentar porque o pessoal viaja. Não é isso que movimenta o mercado, é esse tipo de operação que ele descreveu aqui. Né? Política, essas coisas interferem também nessas variações? Demais. Muito, né? Demais. Muito, né? Os juros é o principal driver, vamos dizer assim, que aí ele meio que casa com um tema política monetária, que é a discussão dos bancos centrais com relação a juros. Uhum. Aí entra inflação, aí entra guerras, que são questões geopolíticas, políticas internas, que aí se fala de políticas, tem que falar de fiscal, né? Então São N fatores. São N fatores. Tem os que têm um peso maior, Uhum. né? Mas o mercado trabalha com uma agenda semanal que se repete todo mês. Então a gente fica aguardando essas divulgações que são semanais para fazer a leitura dessa precificação. E aí está eminente alguma coisa muito grande, já se prepara Exatamente. previamente. Né? Exatamente, é isso. Bacana. Claro, como ele falou, guerra, hoje a gente tem um problema com a cadeia logística internacional devido a um conflito que está acontecendo. E isso encarece tudo. Encarece, atrasa, encarece frete, falta container, falta navio, porque o navio vem, não consegue voltar para pegar mais carga. Então, tudo isso influencia o câmbio da cotação, né? A volatilidade, né? Que no Brasil é única. Em todas as economias emergentes, a volatilidade é muito mais prevalente do que entre as moedas que a gente chama de moedas estáveis, né? E, por fim, então, não tem uma sazonalidade, assim dizer, né? Que você deu um exemplo, o pessoal às vezes fala que época de férias vai aumentar, mas não necessariamente. É zero previsível, né? Zero. Assim, dentro desses dados, os economistas mundiais, eles fazem uma leitura, sempre tentam fazer uma leitura para um ano. Mas hoje é impossível. Acontece muita coisa. Em um ano, as coisas mudam, assim, semanalmente. Aí, antigamente, era até mais fácil fazer uma análise, tipo, mensal. Dava, o cliente queria uma previsão ali para o ano, você conseguia, aí você não errava, assim, tão longe. Hoje, cara... Muito difícil. Hoje é impossível, cara. E a velocidade de informação, né? Internet... Tudo muito rápido também, né? Mudando muito rápido. É muito rápido. O que acontece hoje, amanhã, às vezes não tem nada a ver mais, né? Exatamente. O que a gente hoje consegue, baseado nessa agenda que ele citou, ele faz um trabalho muito assertivo com isso, lendo essa agenda, lendo quais são como o mercado está digerindo os resultados que vieram no dia anterior, do mês anterior, consegue dar uma direção de tendência, né? Mas quando a gente fala de tendência e
esse gap, né? O ponto de pivô fica em tal e a gente tem como resistência tanto, como suporte tanto. Preços, né? De preço, precificação. O cliente de todo dia, ele olha aquilo como uma diferença muito grande, mas para o mercado ela não é. Mas dá para a gente uma possibilidade de orientar o cliente, municiar, a gente gosta de usar essa palavra, municiar o cliente com informações mais diretas numa linguagem mais acessível, né? Para que ele possa fazer a tomada de decisão. Isso é um trabalho que é diferencial nosso. Outras instituições financeiras, eles tentam primar pela agilidade, não que nós não sejamos ágeis, e eles tentam primar por estar com esse aparelhinho na mão o tempo inteiro, você pode fazer de qualquer lugar, a todo tempo e tal, e a gente prima por essa interação, que é o que a gente chama de atendimento consultivo. São as análises que o Guaciro faz semanalmente, os boletins, a forma como ele orienta toda a equipe comercial da Advanced, né, que hoje está presente em vários estados no Brasil, tem escritório em Orlando também. Então, a gente é mais equipado para poder conversar com o cliente, orientar o cliente, não só com questão da precificação, mas também o tipo de operação que ele pode estar fazendo para mitigar o risco dele, certo? Até porque estamos falando de dinheiro, né? Exatamente. Complicado, né? Exatamente. Onde mais dói no empresário. Exato. Mas é um baita diferencial. Eu acredito que, né, o esquema de venda consultiva, no geral, é o ideal, né? Você não ser um vendedor e sim um consultor, né? Exatamente. Você passa muito mais credibilidade, mais segurança também para a pessoa. E quando a gente está falando de investimento, o que a pessoa mais quer é essa segurança, né? Que às vezes é o último dinheiro que a pessoa tem ali, né? Que ela tá... Exatamente. E no câmbio, 1 centavo é uma fortuna. A gente está falando de operação de câmbio turismo, é tranquilo, porque são valores para viagem. Sim. 5 mil dólares, 10 mil dólares. Agora, tem importação que você fecha de 1 milhão, 2 milhões de dólares, coloca 1 centavo para você ver, é uma fortuna. Então, a briga às vezes é menos de 1 centavo. A gente fecha a operação com menos de 1 centavo de margem. E é muito dinheiro. A gente já teve gestores de empresa falando, não, cada vez que a gente conversa e dirige a operação através de vocês, versus outros parceiros dele, eu economizo, às vezes, o salário de um funcionário na minha empresa. Né? Óbvio, dado o tamanho da operação dele, né? E o funcionário. E o funcionário também, mas é uma economia. Né? Quando você olha para uma empresa, você pegar um funcionário, qualquer funcionário, e você economizar aquilo com uma operação, tá ótimo, né? E outra coisa, como ele disse, 1 centavo numa operação grande, às vezes aquela é a matéria-prima que o cliente vai trabalhar durante 3 meses. Então, ele tem que brigar por aquilo. Né? Ele briga pelo preço lá fora e depois ele briga pelo valor a ser fechado aqui. Bacana. Hoje é muito complexo, para mim, pelo menos, é complexo, né? Essa questão ali do câmbio, né? E quando a gente fala em câmbio, a gente pensa ali em grandes empresas, né, multinacionais, e não necessariamente é assim, às vezes um pequeno e médio empresário pode ter ali fazer, né, transações de câmbio, depende muito da área, segmento que ele atua, mas é algo acessível para todos, né? Sim. Sim, hoje a Advanced ela tem ativos cerca de 50 mil clientes, pessoa física e jurídica. Por esse número a gente consegue ver que não é só empresa grande, né? Então hoje, eu particularmente na carteira que eu faço a gestão aqui em Campinas, a gente tem desde pessoa física que precisa mandar um valor bem pequeno para um filho que está estudando fora, até atletas que jogam no exterior e têm uma remuneração significativa que remetem parte da sua renda aqui para o Brasil. Isso na pessoa física. Além de investidores, né, qualificados que investem em imóvel, no mercado financeiro, fora ou lá de fora, aqui no Brasil. E no âmbito de pessoa jurídica, desde MEI até multinacional de grandes países, aí, China, Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Holanda. Então, isso na carteira que a gente tem que ter um atendimento e um tipo de produto para atender cada um desses clientes. Por isso que não dá para ser commodity. A gente tem que entender o negócio do cliente e oferecer a melhor solução para ele. Bacana. Acho que, se não me engano, no final de 2021 teve ali uma mudança na legislação, que foi um novo marco cambial, né?
Explica um pouquinho para mim o que é essa questão do novo marco cambial e o que mudou de 2020, depois teve um novo marco, 21 para frente, realmente teve essa mudança. O que foi? Realmente teve um peso... O homem da legislação aí, ó. Teve um peso, foi positivo, foi negativo? Explica um pouquinho melhor. Foi muito importante essa movimentação. Em 2021, teve uma lei que foi sancionada, a 14.286. Só para você ter noção, essa lei, ela atualizou o modelo anterior, que era de 1920. Caraca. Então, assim, para muitos negócios, o mercado brasileiro, ele já não estava mais conversando com o sistema de pagamento. Entendi. Muita coisa moderna saindo, fintech, então não conversava. Então, o Banco Central já vinha discutindo essa modernização, essa flexibilização de legislação e de modalidades operacionais. E teve alguns passos bem significativos. Um deles foi, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui para vocês. Por exemplo, você ia para os Estados Unidos para Disney com seus filhos, voltava com, sobrou $300. Você não podia vender para mim. Você era obrigado a vender para um banco ou para uma corretora. Por quê? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? Aí, nessa mudança do marco cambial, nessa atualização, permitiram que agora $500, também não é muita coisa, mas, né? Agora você pode trocar entre pessoas físicas. Outra coisa, conta em dólares no Brasil, contas em reais lá fora. Quer dizer, isso ajuda bastante a relação entre importador e exportador. Muitas vezes, por exemplo, o exportador ele vende o produto dele e ele não precisa trazer o dinheiro todo. Às vezes, parte desse dinheiro que ele tem para receber, ele precisa pagar um frete lá fora, algum outro serviço lá fora. E antigamente ele tinha que trazer o dinheiro, então ele está pagando a operação para trazer, para depois pegar parte desse valor e mandar de novo. Perdia. Então, acabava perdendo, né? Outra coisa interessante, limite para você poder transportar dinheiro para viajar. Quando começou em 94, o real estava 1 para 1. Então o limite era de 10 mil, né? 10 mil reais. Nossa. E aí, hoje o dólar 1 para 5, o negócio ficou totalmente desencaixado, desenquadrado. Então eles atualizaram isso para $10.000. Como é nos Estados Unidos, como é na Europa, esse enquadramento também foi muito importante. Então, teve uma série de medidas que começou a conversar mais com o mercado internacional. A gente pode dizer que veio para simplificar, então. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu até anotei aqui, foram 38 normas que ou foram anuladas completamente ou parcialmente. Das naturezas cambiais até $50 mil, nós fomos de 190 para 10 naturezas. Então, simplifica até o trabalho da gente. Porque às vezes para todo mundo. Então. Cara, às vezes você fechar um campo, você tem que consultar 190 naturezas para ver qual que encaixava com a sua operação. Isso. Cara. E o cliente, às vezes, ele fica muito confuso, porque ele liga no banco, o banco tem um entendimento. Aí ele liga na gente, a gente tem um outro entendimento. Aí ele fala com um amigo que fechou uma operação parecida, ou um outro cliente dele, o que quer que seja, né? Vai falando boca a boca, não, mas não é assim. E cada uma dessas naturezas não é só um número. Tem um tributo que é associado a ela, tem uma obrigação acessória que é associada a esse fechamento. E tudo isso é entrave que está sendo removido do sistema financeiro nacional. Entendeu? E aí eu queria agora entrar... A gente estava falando bastante de internacional, né? Sobre contas globais. Né? Se aplica para transações só entre empresas ou pessoa física também? Ou só pessoa física? Como é que funciona? Hoje a Advanced oferece a conta global, vários bancos, né, também oferecem. Ela é uma conta basicamente para pessoa física, ou para ela acumular um valor em moeda estrangeira para usar numa viagem ou para fazer compras internacionais, porque ela pode fazer pagamento através do cartão de débito da conta. Ela pode fazer pagamento para uma outra pessoa lá fora, né? No caso, como eu citei, um filho, um parente, alguém que está viajando, ela pode pagar hotel, pode pagar aluguel de carro, ingresso para parque de diversão. É uma conta que ela pode utilizar para gastos pessoais. E acaba também uma outra coisa, a coisa da pessoa comprar a moeda e ficar guardando ela. Tem casos aí, né? Gente que a nota foi danificada por enchente, por vazamento, mofou,
o gato comeu, né? E dessa forma não tem esse problema. Se estocar, né? Inclusive a segurança, né? A segurança física da pessoa, saber que o dinheiro dela está guardado tanto para viajar quanto para armazenar esse valor enquanto ela não viaja. E é uma conta que, ao contrário do cartão de crédito, você tem o IOF de 1,10% na hora que você faz a conversão para a moeda estrangeira. Quando você vai usar, você não tem nenhum... É um cartão de crédito normal, débito no caso, né? Normal. Então é muito seguro, muito prático. Você pode... eu tenho saldo em dólar na minha conta. Quando você muda, sai dos Estados Unidos e vai para o Canadá, você vai usar o seu cartão normalmente e a bandeira do cartão vai fazer a conversão pela paridade daquele momento, né, do dia. Então é muito prático, facilita bastante. As taxas mudam, por exemplo, se eu comprar dólar ou pegar meu real, comprar dólar em nota, ou eu pegar meu dinheiro e colocar nessa conta para ela virar dólar, muda a taxa? Muda bastante. Compensa mais a conta, né, no caso. Fala de taxa que você é um técnico. Vale mais a pena a conta. Vale mais. Na verdade, você comprar a moeda, a gente está falando de câmbio turismo. E o câmbio turismo envolve logística, segurança, tributação. Então, encarece mais. Você joga numa conta global ou até a multimoedas, né? Multimoeda. Porque a conta global você tem conta global de dólar, conta global de euro, de libra. A multimoeda você tem já outras moedas. E, por exemplo, não importa se minha conta é dos Estados Unidos, se ela é multimoeda, eu posso armazenar euro. Isso, Sim. Exatamente. Esse é o lance. E a diferença de taxa é isso. O câmbio comercial, você não está transicionando o papel moeda. Então você não tem custo de segurança, nem logística, etc. O comercial você não tem esse custo, então ele é teoricamente mais barato. Teoricamente não, ele é mais barato. Uhum. Então compensa mais. Compensa. Você tá assistindo aí, fica a dica. É uma boa dica. Valiosa. Tem alguma moeda que vocês têm... Não pavor é uma palavra muito forte, mas que vocês não gostam de trabalhar? Tipo, dá trabalho, às vezes dá dor de cabeça. Tem muita taxa, não compensa... Acho que não, né? Cara, eu não gosto de peso argentino. Eu não gosto de peso argentino. Mas não gosta agora ou nunca gostou? Não sei, mas por que gostou? Não sei se você pode compartilhar com a gente. Não, assim, a questão do peso argentino já é um problema que a gente tem, já está tendo já há alguns anos, com relação à liquidação, né? A inflação argentina está muito alta. Então, os bancos na Argentina, eles estão com dificuldade de liquidação. Eles estão sem, a gente chama de um índice de Basileia, então estão sem margem. Então, tipo assim, hoje você consegue fazer uma operação onde você manda o dinheiro para lá. Você não consegue receber. Então, esse tipo de operação atrapalha demais a gente. E o peso argentino, o papel sofre o mesmo problema de variação. Então, você está fechando aqui, hoje eu não sei de cabeça, mas eu acho que $1 deve estar dando uns 840 pesos, mais ou menos. Não sei também, porque ultimamente até isso, né? O pessoal que está viajando para lá não está comprando peso. Está levando dólar. Então, até minha irmã foi viajar para lá, acho que umas 2 semanas atrás, e o pessoal do trabalho dela falou, leva pelo menos aí uns $200, porque é mais valorizado realmente do que o real e acaba o poder da moeda é mais forte. Exatamente, lá, né? Por causa dos juros, inflação, juros e tal, entendeu? Então tem tudo isso, que é bem complicado. E além disso, lá tem o dólar blue, né? Que... Fala do dólar blue que você quer. O dólar blue, os mais antigos, né? O pessoal que já está há muito tempo na Terra vai lembrar do dólar paralelo, né? Você lembra que passava no jornal dólar paralelo? Gabriel é muito jovem, né? Tudo teste que eles pegavam. A lataria não parece, mas ele tem existência. Mesmo se eu soubesse, eu fingi que não. Não. No meu tempo, não. Antigamente, passava até no telejornal a taxa do dólar comercial, turismo e paralelo. Então, assim, o que é o dólar paralelo? É uma taxa não oficial. Ela não é reconhecida pelo Banco Central, mas que todo mundo negocia nessa taxa. Então, para você ter ideia, na Argentina, você tem 7 taxas, você sabia disso? 7, tu não sabia, né? Não. Já que você é mais velho aqui, ó. Tem 7 taxas de dólar paralelo. Caraca. E o dólar blue é a mais usada, mas não é reconhecida pelo Banco Central. Mas isso interfere alguma coisa? Cara, interfere em vários sentidos. Imagina que você está tirando o poder soberano de um banco central de controlar todo o fluxo de pagamento. Em cima de um país que tem inflação que ultrapassa os 100%,
Então, isso interfere demais. E assim, você negocia... por exemplo, tô negociando esse dólar blue. Eu corro algum risco ou é super tranquilo? Corre também risco, porque, tipo, você compra conosco ou no seu banco, você está comprando de uma instituição financeira, a sua nota, ela é original, legal. Lá, você está comprando na mão de um cambista. Pode ter nota falsa no meio. Então, assim, eu não consigo, por exemplo, com vocês, comprar o dólar blue, por exemplo. Não. Por não ser legalizado, vamos dizer só assim, vende né? oficial. O dólar blue também ele existe só na Argentina. Só lá. Certo. É uma cotação que eles criaram lá. Voltando no assunto do Banco Central, uma das atribuições de um Banco Central é garantir o poder de compra da moeda. Então, quando isso acontece, você está violando, vamos dizer, a principal atribuição dessa autarquia. Entendi. Entendeu? E outra coisa, a nota, ele fala mais da área técnica, eu falo da área comercial. Então, cada um o que acontece quando a gente compra, como a Advance dela não tem loja para venda e compra de moeda, a gente compra muito pouca moeda o nosso negócio acaba funcionando assim. Então, quando você compra moeda da gente, muitas vezes é primeiro uso. É a moeda que foi importada e está sendo vendida pela primeira vez. Então, isso é bom quando você vai viajar, você não tem moeda que já foi surrada, amassada, avariada, é mais fácil o pessoal aceitar. Muitas empresas que são clientes nossos gostam de comprar a moeda porque vai dar na mão de um diretor, a moeda vai toda bonitinha, arrumadinha. O diretor que está fazendo viagem daqui para lá, né? Então, faz bastante sentido isso para alguns clientes. No caso da Argentina, tem um outro comportamento que é bem interessante, quem vai para lá recorrentemente, é a questão de comprar dólar aqui, porque você pode comprar lá também, pode chegar lá e comprar. Mas a taxa nossa é mais interessante, comprar aqui e usar os dólares lá. Eu tenho cliente que vai para lá todo ano, porque tem parente lá, e aí uma vez ele me falou isso, falou, cara, você poderia comprar lá, não é mais barato? Eu falei, não, cara, aqui a taxa é melhor do que lá. Então, a galera sempre compra aqui e não compra peso. Entendeu? Agora a gente nem tem mais, graças a Deus, assim, papel moeda. Mas quando tinha, era uma dificuldade, cara. Tinha que fazer reserva, por ter dificuldade até de papel moeda. Você demorava 2 dias para ter a moeda, não é uma moeda que você estoca igual a dólar. Dólar você estoca porque você vai vender. O peso, certo. não. Então tem todos esses problemas. E o volume, né? $1 é 800 mil pesos. Uma maleta, né? Antigamente, aqui no real, tinha aquela nota de R$1, de R$10, que era aquele plástico, né? Com o dólar também teve essa mudança. Por exemplo, poxa, se eu tenho lá $100 guardado, que faz 10 anos que está lá em casa, 10, 15 anos. Se eu for para os Estados Unidos, eu consigo usar essa mesma nota? Ela perde um pouco de valor ou vai ser realmente, vai ser o mesmo os $10 ou $100? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, pela legislação, eles são obrigados a aceitar aquela moeda. A única coisa que acontece quando o lojista, o estabelecimento qualquer ou o banco pega, ela é tirada de circulação e é substituída por uma nova. Aqui no Brasil, quando a pessoa vai vender ou vai negociar essa moeda, né, até antes do marco, numa corretora, num banco, e hoje em dia, normalmente ela tem uma cotação, ela sofre um deságio na cotação, por questão cultural, digamos assim, porque o valor monetário dela continua igual, mas o valor de negociação aqui no Brasil, normalmente ela tem um valor menor. Então, muitas vezes você vê em algumas casas de câmbio, né, falando, a nossa cotação para o dólar antigo, né, ou da carinha e o carão, né, o pessoal fala cabeção, cada um tem o dólar antigo para o dólar novo é um pouquinho mais alto, né, para vender para você. Mas lá fora a aceitação é igual. As notas antigas são mais fáceis de falsificar. Essa carinha que ele falou, ela é de 1988, que estão tirando de circulação. Então elas são mais fáceis de falsificar e na negociação realmente ela tem um deságio. Eu também não vejo muito sentido, mas é alto o deságio. Um dos motivos para ter uma nova é justamente a quantidade de moeda falsa que vai sendo introduzida, por isso que constantemente os Estados Unidos ele muda, e nisso ele atualiza os mecanismos de proteção, né? Um holograma muda uma sombra, a fita magnética muda de lugar,
coloca um outro dado lá. Tá. Puxar um pouco agora sobre viagens, né? E mais no pessoa física. Falar um pouco sobre o dólar de turismo. Né? Qual que é a diferença? Por que às vezes as taxas são maiores? Mais volátil? Como é que funciona isso? O dólar turismo, ele é um papel, né? Ele é quase um produto que tem que ser armazenado, transportado. Tudo isso agrega o custo. Além disso, tem o tributo, porque ele é um pouco mais alto do que o dólar comercial, né? Então, encarece a taxa. Com relação à volatilidade, ela acompanha. Ela acompanha o mercado. O comercial é quem vai ditando isso e o turismo ele vai acompanhando devido ao custo agregado. É uma média de 3, 5%? De 3 a 5%. De diferença. E o custo oscila às vezes você cota numa casa tá um preço, na outra casa por quê, né? Porque, por exemplo, a questão do custo de segurança e logística varia. Se eu sou dono de uma casa de câmbio e você é de outra casa, o meu custo não obrigatoriamente é o mesmo que você vai ter, operacional. E tem a questão também do estoque. Eu posso ter comprado um lote maior, há um dia que o dólar estava... Vou usar o dólar de exemplo. Eu e você compramos hoje, eu comprei $500 mil a R$5, você também. Só que você comprou menos. Então, daqui a 2 dias você acabou com o seu estoque, eu ainda estou com o meu lote a R$5. Então, eu tenho um poder de preço melhor. Então, por isso dá essa diferença de casa a casa. A gente sempre fala, cota, a gente nem sempre vai ter a melhor taxa, por causa do dia. A gente sempre fala isso, né, Lê? Para os nossos clientes. Cota sempre com a gente, dá oportunidade, mas tem dia que eu vou perder. Faz parte do game, né? Sim. E a compra de terceiros? Hoje, legalizado, né? $500. $500. Mas os riscos disso? Sem, obviamente, né, a falsificação, né? Um deles. Mas quais são os outros riscos que possui? Acho que além de você pegar uma nota falsificada, você tem que saber com quem você está lidando, né? Onde que vem esse dinheiro também, né? Oi? Coisa de lavagem também. Lavagem de dinheiro, né? E também a sua integridade física. De repente, você vai lá num lugar, marca num lugar para entregar um valor em dinheiro para pegar, vamos dizer, $200, você vai lá, você fica sem o real sem e nada. o dólar. E ainda a integridade física. Toda vez que você tem dinheiro trocando de mão, é importante você saber, primeiro, com quem você está lidando, se é uma instituição ou uma pessoa, né, de reputação ilibada, e se você tem uma segurança física ali no momento, né? Entendi. E agora uma outra dúvida. Que nem aqui no Brasil tem muitas notas marcadas, numeração e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o dólar também tem isso. Tem série. Mesma coisa. Tem. Né? Então acaba que isso pode ser um problema também, né? Se você comprar de terceiros e ser fruto de alguma contravenção e as notas estarem marcadas. Exatamente. A gente vai ter uma evolução aí, né? As moedas vão todas virar pro digital, né? O real já está aí, né? O Drex. E a China já está rolando a moeda, o Yuan Renminbi digital internamente na China, já estão comercializando. O Banco Central e o europeu, o BCE e o Fed, o Banco Central americano também, já estão seguindo o mesmo caminho. Fala um pouco disso. Um pouquinho disso. O raciocínio ele faz um sentido. Por quê? Hoje a gente tem o mercado de criptomoedas muito forte, né? O Bitcoin, cara, acho que há 2 meses atrás estava 27 mil, estava batendo 60. Então, olha a força disso. E começou a criar um apelo, uma movimentação muito forte de liquidação em criptoativo, né? Hoje você tem as suas wallets, as suas carteiras, eu posso trocar com você. É uma operação financeira, né? Pelo valor desses ativos. Os bancos centrais eles começaram a ver isso e se preocupar, porque criptomoeda são moedas descentralizadas. E as moedas soberanas, elas são centralizadas, né? A moeda, ela representa a soberania de um país. Então, o Banco Central nenhum do mundo quer perder esse controle, porque hoje há um movimento global de preocupação com lavagem de dinheiro, narcotráfico, terrorismo. Então, se você libera outras vertentes de pagamento, isso vai saindo cada vez mais esse poder, esse controle da mão das autoridades. Então, os bancos começaram a discutir a questão deles criarem a moeda deles digital, soberana. E aí, quando você acaba com o papel moeda, você não tem onde mais esconder, não dá mais para botar debaixo do colchão. Então, é um movimento global, é uma tendência global, já é uma realidade, né? Isso já não é nem... Não estão discutindo para ver... Não, isso já está acontecendo
E no futuro muito próximo, eu acredito que numa escala aí de 3 anos, de 3 a 5 anos, eu acho que todos os países vão estar com as suas moedas digitais. A gente já está aí, né? Já para esse ano já é uma realidade. E assim, e aí exclui 100% o papel. Exclui 100% o papel. A ideia do Banco Central Brasileiro é implantar isso agora março, abril, e aí eles têm um ano para ir desmamando, né? Para ir tirando e tal. E aí vai ser só digital. Mais prático. A moeda no exterior, ela já não é vista com tanta alegria. Quando você chega, por exemplo, você chega num hotel para pagar a diária com moeda, eles já não gostam muito. Eles preferem que você pague com meio de pagamento eletrônico, tipo cartão, alguma coisa assim, porque é mais seguro. Olha, aproveitando, desculpa até te cortar. Sim. Hoje aqui no Brasil a gente tem o serviço de pagamento imediato, que é o Pix. Nos Estados Unidos a gente tem algo parecido também? Se chama Pix também ou não? É Tem outro nome. Não, tem alguns métodos, né? Você tem... tem uma fabricante de telefone muito famosa que tem um meio de pagamento dela. Você tem um meio de pagamento do governo, ainda não tem, né? Não. Ou você pode fazer transferência interbancária, você tem aquela da aba CHP lá que a gente usa para fazer o pagamento imediato. Sem taxa também? Ou aí já no caso tem taxas? Como assim? Qual lá taxa? fora, por exemplo, você paga uma taxa para transferir o dinheiro. Tem sem taxa também. Tem sem taxa também, eu depende. tive uma experiência e eu não tive custo nenhum. É. O Brasil me encabeçou essa questão do Pix, né? Mas os Estados Unidos já tem alguns países fazendo. Então já é uma tendência. Tem lá tem um serviço que não tem daqui, tem Venmo. O pessoal troca muito dinheiro, por exemplo, vai uma babá na sua casa, cuidar do seu filho. Ou o cara que corta a grama, você não dá dinheiro mais para ele. Você virou um verbo, né? Que nem a gente que faz um Pix, né? Faz um Venmo ou então o Apple Pay, né? Tem que o pessoal usa muito lá. Isso para pessoa física. Jurídica eu desconheço uma outra a questão jurídica fica um pouco complicado porque envolve mercadoria. A mercadoria tem tributo, aí tributo tem Receita Federal. Aí pega, né? Então é isso aí. Mas é uma evolução, né? Eu acho que começa com operações simples e vai criando soluções para as complexas. E a outra vantagem de ter a moeda digital soberana é que ela é estável, né? Hoje a questão de cripto, o pessoal, muita gente que é crítico, né? Não estou tomando uma posição, muitas pessoas são críticos à moeda, aos criptoativos, é que eles não têm um fundamento econômico que sustenta o valor deles. Tem algumas moedas que são estáveis, né? Mas as mais quentes aí são aquelas que o cara faz um tweet lá dizendo alguma coisa o negócio anda e o pessoal ganha dinheiro, outros perdem. Então isso é uma das críticas é essa. Com a moeda soberana, ela é estável, ela tem um fundamento econômico por trás. Então fica mais fácil, mais, vamos dizer, palatável para o mundo que chamam o mundo de tijolo, né? O mundo físico trabalhar com ela. Né? Bacana. Acho que até umas 2 semanas atrás a gente estava conversando e eu perguntei em questão do dólar como investimento, né? É uma boa opção? Não é? Quem consegue fazer isso? Tipo, é algo viável para todo mundo, acessível para todos ou não? Gabriel, realmente só quem trabalha ali com câmbio que consegue realmente ter acesso aí a esses investimentos. Gabriel, hoje por conta até do novo marco cambial, isso está bem assim, foi feito para esse tipo de operação, inclusive, né? Para investimentos. Faz todo sentido investir em outras moedas, principalmente em dólar. Você está falando de uma moeda global, uma referência, uma moeda forte. Uma moeda forte representa uma nação forte que tem empresas nos seus segmentos de bolsa super valorizadas. Você pega hoje uma empresa de tecnologia na Nasdaq, uma top, ela vale mais do que o índice Bovespa inteiro. Então, poxa, será que não faz sentido para você pegar o seu dinheiro e aplicar lá? Faz todo sentido. E tem também a questão da pessoa que quer comprar dólar e deixar a posição dela em vez de reais em dólar. É uma moeda estável, forte, né? Até mais segura do que você ter no próprio real. Então, hoje, essa facilidade ela é possível para a pessoa física, para o cidadão comum, independente do valor. Tem títulos como ETFs, que a gente fala, que é você pegar um título de uma empresa nos Estados Unidos e entrar como um acionista, como essa participação, e a própria moeda. Então, faz todo sentido.
A própria moeda é mais uma proteção, né? Do valor, porque é uma moeda mais estável, tem um valor mais... Então você pode comprar a conta global, eu diria que é o primeiro passo para isso. Você consegue comprar lá, mandar alguns dólares, deixa nesse valor, a hora que eu não quiser eu converto de volta para reais e uso aqui em reais, né? Não é mais para especular, investimento. Agora, no âmbito, quando fala assim, investir em dólar, a gente está falando em investir no mercado lá de fora. Aí essa forma que o Guaciro falou é ideal, você começar, e tem hoje bastante ferramentas que proporcionam isso. Se comprar o dólar, assim, a gente pode falar que é um investimento mais conservador, vamos falar assim. Seria. Legal. E queira ou não queira, quem trabalha com investimento, eu acho que sempre fala, né? Quanto mais você diversificar a sua carteira, mais seguro acaba sendo. Exatamente. Né? Então, acho que é uma opção aí para quem gosta de investir. Né? E, assim, você até comentou, né, do dólar ser muito forte, né? E qual que é esse impacto que o dólar causa por causa dessa força no dia a dia, tanto, né, no Brasil, vamos dizer assim, quanto no mundo, né? E o que as variações do dólar causam, né? E por que, né, obviamente, acredito que por Estados Unidos ser uma grande potência, mas o que mais faz o dólar o dólar americano, vamos dizer assim, ser tão forte, tão imponente dentro do mercado? Parte disso é porque, como você falou, a economia é mais forte, né? Parte também é porque os países têm reservas de dólar. Então, você não consegue... Você está falando, talvez, desse assunto de que o dólar pode deixar de ser uma moeda para o comércio, uma moeda padrão do comércio exterior, né? Isso pode ser até uma coisa positiva, né? Mas a curto prazo não é uma coisa que vai acontecer assim do dia para a noite. Por quê? Porque justamente os países têm dólar em reserva. Eles têm reserva de dólar. Então, você pega outras economias que são tão fortes quanto, quase tão fortes quanto a economia americana, mas você tem vamos dizer, uma mão muito forte do governo em cima daquela... Você não tem transparência. Então, você não sente, às vezes, segurança em fazer reserva daquela moeda para poder negociar. Então, a curto prazo, a minha visão, assim, que é bem míope, porque eu não tenho... né, é essa, que o dólar vai continuar a ser a moeda referência mundial por esses dois motivos, né? Mas, e aí, Guaceiro? O mundo ele é vendido em dólar. Hoje o mundo está vendido em dólar. Todas as dívidas soberanas do mundo, elas estão lastreadas em dólar. Então, o fato do dólar ser uma moeda referência, você tem os títulos do Tesouro Americano, por exemplo, a China, que é a maior detentora desses títulos, quando ela busca segurança, ela aloca os seus recursos como nação nesses títulos. Então, uma mudança de moeda, a gente escutou muito agora recentemente falar da China, conquistando o mercado, a questão do yuan virar essa moeda e tal, é uma conversa que, para transicionar, 10 anos é pouco. O próprio yuan, para ele virar uma moeda global, a China tem que ser uma economia aberta. Eu não sei se eles estão dispostos, né? O preço ser pago, né? Entendeu? Os Estados Unidos é uma economia aberta, né? Então, tem todos esses fatores que fazem com que o dólar ele seja essa referência. Entendi. Um devaneio aqui, vamos dizer. Por exemplo, o dólar deixa de ser uma moeda central, vamos dizer assim, né? Mas aí o yuan também não é. Existe a possibilidade da criação de uma moeda universal? Eu acredito. Eu acho que... E assim, isso seria bom, vamos dizer assim? Para o meu negócio, não. Ser sincero. Super sincero. Para o meu negócio, não. Mas eu acho que é um caminho evolutivo, sabe? Há uns 2 anos atrás, quando começou essa questão de Pix, Open Bank, se vocês forem ver, é um caminho evolutivo. Os bancos centrais, eles falam a mesma língua, impressionante. Hoje, o Banco Central Brasileiro, que é o nosso aqui, ele fala o quê? Do acesso ao cidadão comum de poder pegar o telefone e fazer um pagamento nos Estados Unidos. Isso é uma cartilha do Banco Central, por isso que teve a atualização do marco cambial e tal. Então, eu acredito sim que o fato das moedas se tornarem digitais já é mais um passo em direção esse caminho, né? Em direção a isso. Como fazer isso é um desafio. Porque uma mudança drástica também. Muito. Mas... Mexe com soberania, né?
Muitos interesses, né? Uhum. Faz sentido. É um caminho longo. Mas com certeza. Temos um top 3 aí de moedas. Tipo, a dólar top 1. Em questão de poder mesmo, Sim, né? temos. Qual é? Dólar. E o resto? Qual que é? Vamos colocar então top 5 aí, Gostiro. Tá. Qual que é? Ó, lá fora a gente tem um índice chamado DXY, tá? A gente chama que é o índice do dólar. Então, do lado dessa balança você tem o dólar como moeda soberana e do outro lado você tem um outro pool de moedas. São 14, eu não lembro agora, moedas. Então, você tem, como a primeira ali é o euro, né? Por causa do bloco ali europeu. Aí você tem a Libra, o Yuan, você tem uma série de moedas. Mas eu vou falar para você responder assim, a top 3, a 5 de importância e eu vou me basear em cima do que é comercializado. Sim. Tá? Então, é o dólar, por tudo que envolve, o euro e o Yuan, por causa do que a China é hoje, né? Como player, tal. Apesar dos países terem reservas de Yuan muito baixas, comercialmente a China é muito forte. Então essas seriam as 3 tops. E abaixo disso aí é um abismo, assim. É uma distância... É uma diferença muito grande. Aí você vai ter a Libra, mas aí, né, é muito restrito também. A dólar canadense. Iene. Então... Mas é por causa da força da economia. Da economia do país, não da influência daquela moeda no comércio exterior. São economias fortes, então... É até isso que eu ia perguntar, né, da diferença entre o dólar canadense e o americano, o porquê de um ser diferente do outro é mais por potência mesmo. É outra moeda totalmente diferente, assim como o dólar australiano, neozelandês, né, eles adotaram o nome dólar, mas é uma moeda totalmente diferente. Tem uma ligação, né? Não. Cédula diferente, cotação diferente, tudo diferente. E aí o que dita é da onde que tá vindo mesmo. Né? Exatamente, o Banco Central que emite. Beleza. Acho que pra gente fechar essa aula aí de câmbio que a gente teve, queria que cada um de vocês desse um panorama da visão de vocês aí. Sei que no começo a gente falou que é difícil, né, prever, mas assim, o que vocês enxergam tanto desse mercado financeiro, desse mercado de câmbio, pra esse ano de 2024, assim? Olha, o que eu faço, eu me mantenho informado, lendo e escutando o material que o Guaciro faz, que é muito assertivo, né? A gente faz isso semanalmente para os nossos clientes, eles recebem. Quem não é cliente também pode chegar lá no site da Advanced e se cadastrar para receber nosso panorama. Tem o podcast da Advanced, que ele semanalmente publica uma agenda. Não é um podcast como o nosso aqui de troca, de conversa, é mais um informativo. A pessoa está dirigindo, indo para o trabalho, são 5 minutinhos ali que ele vai ter a semana numa conchinha ali para ele entender onde ele tem que ficar prestando atenção. Particularmente, eu acho que é um ano de eleição lá fora, né? Então, é um ano que vai ter bastante coisa acontecendo. A gente tem conflito mundial, então, tudo isso puxa a volatilidade. Então, é um ano para a gente ficar prestando atenção, ficar com cautela, entender os momentos que existe uma variação brusca, mas que não vai gerar tendência. Muitas vezes a gente tem um termo que a gente fala dentro da corretora de que é o cliente torcedor, né? É aquele cliente que o dólar ele tem uma importação, uma conta para pagar lá fora, o dólar caiu hoje, aí ontem ele caiu um pouquinho, aí ele fica esperando que caia amanhã também. E a gente fala, olha, ele caiu por causa disso, por exemplo, teve um feriado lá fora, então não teve volume negociado, isso não quer dizer que tem tendência, então a gente fala, olha, aproveita e sai do risco, e aí ele fica torcendo. É um jogo de azar, né? Aí amanhã, quando acorda às vezes com um gap de alta, subindo, aí ele desespera, ele quer fechar câmbio 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, e o mercado sobe 9h30, o mercado está abrindo. Então, é um ano de cautela, é entender esses movimentos, esteja bem informado. E eu não estou puxando sardinha, não, mas tô, né? Não querendo puxar, mas eu puxando. Querendo puxar, eu me mantenho informado com esse senhor que está aqui do meu lado.
Ô, Guaciro, antes de você passar aí a sua visão ali sobre 2024, me fala rapidamente em questão ali do que você passa, né, para quem está te escutando, todo o material que o Ali comentou. É realmente para aquelas pessoas que já entendem sobre câmbio ou não? Aquelas pessoas que nunca tiveram contato, se começar a ver todo o material, a escutar o podcast, enfim, vai entender. Uhum. O meu trabalho hoje, a minha missão hoje é fazer o tema câmbio ser fácil de compreender, qualquer um. O cara que passou, escutou, ele se relacionar com aquilo, sabe? Trazer para ele essa visão que o câmbio é um assunto que influencia no dia a dia dele, no bolso dele. Então faz sentido ele... Mais do que ele imagina. Mais do que ele imagina. Então essa é a minha missão dentro da empresa e tal. E hoje lá dentro eu produzo conteúdos para a área comercial. Hoje lá na Advance são 51 profissionais espalhados pelas filiais e fora do país. Então eu dou respaldo para eles técnicos, para eles poderem atender esse cliente, entendeu? A mesa de operações também, que aí é um conteúdo mais técnico para os operadores, os caras que estão ali na mesa fazendo as compras, e ali a gente abre gráfico e vai para dentro mesmo do assunto. E agora esse ano a gente vai começar a fazer um conteúdo para clientes VIP, vamos dizer assim, né, da corretora e tal. Eles vão ter uma hora com a nossa mesa de análise e aí a gente vai entrar na vida da empresa. Legal. E assim, trazer o assunto câmbio para a vida dele. Então assim, para você análise personalizada. Bacana. Exatamente. Isso que eu faço lá hoje. E já há bastante tempo, então... Legal. Tem propriedade. A leitura fica... Você imagina você ficar 10, 15 anos vendo a mesma coisa, lendo as mesmas coisas, né? Então, o mercado tem alguns padrões. Então, você consegue saber. E uma das coisas que o feedback que a gente tem dos clientes é que tanto do cliente mais iniciado no mercado financeiro, iniciado no câmbio, que é a pessoa que já entra numa conversa mais técnica, quanto do cliente que tem um ano só que eu estou fazendo importação, ou que eu estou exportando. É que assim, o conteúdo é em português, não é em economês, não tem muito jargão de mercado. Toda vez que ele usa um jargão que às vezes não tem como, né? Quando ele falou aqui, o carry trade, aí ele, em seguida, ele fala, carry trade são as operações de investimento baseado na diferença de juro internacional para o juro do Brasil. Então, ele dá aquela lembrada. Então, isso ajuda muito o cliente que não conhece, porque ninguém é obrigado a conhecer, né? Como o nosso diretor-presidente fala, né? Ele tem uma frase que a gente coloca, inclusive, na proposta comercial, que você conhece do seu negócio. A gente conhece de câmbio. Então, deixa a gente... Eu não estou cotando aqui, entre aspas, não é exatamente isso, mas o sentido é esse. Deixa a gente cuidar do câmbio para você poder olhar para dentro da tua empresa, buscar oportunidade de negócio, buscar oportunidade de inovação, oportunidade de gestão dentro da sua empresa e deixa a gente cuidar do câmbio para você, que você vai ter um bom resultado. É legal que lá vocês vendem o produto e o serviço, né? Claro. Fazem o produto moeda e o serviço, toda essa análise, consultoria, dicas. Exatamente. Esse é o nosso grande diferencial, né? Porque você vai olhar banco e tal, que eles têm maior volume de negociação no Brasil. O banco, ele passa a taxa. O cliente é uma conta. É aquilo. Né? É um número, né? É aquilo ali, é uma taxa. E ele tem N produtos que ele vai oferecer para o cliente. A gente tem uma solução, né? Que é a assessoria do câmbio. Eu vou te dar assessoria dentro da tua realidade de câmbio hoje, seja ela qual for. Se a tua operação ela demandar um pagamento imediato, se a tua operação demandar uma proteção cambial, para você poder planejar. Você está comprando uma máquina que vai levar 3 meses para ficar pronta. Você vai ficar exposto a essa volatilidade do Brasil durante 3 meses. Vamos fazer um planejamento para você diminuir sua exposição. Tudo isso a gente faz para o cliente. É aquilo, né? Aquilo que o cliente precisa, né? Não que você quer vender. Exatamente. Né? Exatamente. É isso. Essa é a grande diferença. É verdade. Quer dar suas considerações finais também de projeção? Não vai, vamos lá. Pra não fugir também. Eu falei eu que não entendo de projeção, falei ele. Vai safar dessa, né? Não, vamos lá. A gente está entrando em 2024 e a gente se esqueceu um pouquinho do que aconteceu nesse período de pandemia. Né? Os bancos centrais, eles, para manter a economia funcionando, parte de alimentação, construção, enfim, para manter
a máquina girando diante de toda aquela incerteza, foi necessária a emissão, literalmente, de papel moeda. Pra vocês terem uma ideia, o Banco Central americano ele emitiu em 2020, só no ano de 2020, um volume maior do que ele emitiu em toda a sua história. O Banco Central americano tem mais de 100 anos. Né? E aí... Coisa, hein? Foi muito dinheiro. E aí o que aconteceu? Eu falava já em 2020, eu falava assim, cara, essa conta vai chegar. Uma hora... O mercado tava bombando, não sei se vocês lembram. Todo mundo dentro de casa, fica em casa, mas o mercado financeiro bombando, tecnologia bombando, os bancos centrais pagando a conta. Teve também a necessidade dos projetos sociais, né, para manter a população com o mínimo necessário e tal. Bom, e agora essa conta está chegando, né? A luta hoje dos bancos centrais é controlar essa inflação. Então, nos Estados Unidos falavam o quê? Será que a economia americana vai ter um pouso suave? O que é esse termo, pouso suave? É você domar a economia sem entrar em recessão. Os Estados Unidos parece que vai conseguir, a Europa não conseguiu. A Europa já está em recessão, a Alemanha está em recessão, e por aí vai. Então, assim, as perspectivas para esse ano, elas são desafiadoras. Tá? Vamos falar agora pela nossa ótica Brasil. Tá? Os nossos principais players. Estados Unidos, ok, não está entrando em recessão, mas a taxa de juros lá está alta, então isso é um pouco complicado. China está claramente desacelerando. Se o governo chinês não estiver sempre intervindo economicamente, eles deixam de negociar. E aí a gente sofre, porque a gente está falando do nosso segundo melhor comprador. Então, se a China e os Estados Unidos compram menos, já afeta o nosso agro. Sabe? Então, é um efeito em cadeia. Como o Alex citou, eleição nos Estados Unidos. Qualquer país que tem eleição é complicado. Sim. É um ano complicado, é um ano de incerteza, vai ter mudança de cadeira, não vai, mudou a cadeira, muda toda a política, é um novo layout para o ano seguinte, e o que acontece nos Estados Unidos afeta o resto do mundo. Então tem essas questões também que influenciam. Aqui no Brasil, o fiscal preocupa, né? Essa questão fiscal, gastos públicos e tal. Eu acredito muito no Brasil, eu sou um cara muito otimista com relação ao nosso potencial de resposta e tudo mais, mas também a gente não pode deixar de estar olhando para esse cenário internacional e ver também que, como o Brasil é um país que depende desse capital estrangeiro que vem, diante de um cenário que pode vir menos capital, a gente também vai sofrer um balancinho aqui, né? Eu não sei se vai ser um balanção ou um balancinho, mas é uma época de prudência, né? Segurar um pouquinho para... hoje o mercado não está nos permitindo ter uma leitura segura para 2 anos. Então vamos viver o semestre, o ano. Um passo de cada vez. Né? Exatamente. Então, eu vejo como um ano desafiador, mas eu acredito no nosso país, no nosso potencial. Não, maravilha. Pessoal, eu queria muito agradecer, tá, pela presença de vocês. Parabenizar também pela forma como vocês contaram pra gente sobre as dúvidas que a gente levantou, porque realmente, assim, não somos especialistas, né, Gabi, no câmbio, mas deu super para entender tudo que vocês falaram. Tenho certeza que o pessoal vai acompanhar, também vai conseguir entender, né, vai saber mais sobre câmbio, né. Eu acho que esse é o caminho mesmo para evangelizar o câmbio, né. E aí, antes da gente terminar, quero agradecer ao Podcamp, a IMA, Prefeitura de Campinas também, e queria que vocês passassem as redes sociais de vocês também, para o pessoal acompanhar esse conteúdo, né. Isso aqui é uma amostra de tudo que vocês produzem, né. Então fiquem à vontade, antes da gente finalizar, né, de vocês passarem os contatos de vocês. Eu vou primeiro, que eu tenho menos coisa para falar, né? O meu Instagram é acerqueira, _advanced. E a gente tá sempre colocando ali só coisas relativas ao câmbio, mercado. É um Instagram dedicado para isso, tá? Agora Guaciro tem mais coisas acontecendo. Não, é só o LinkedIn mesmo, que eu uso bastante por causa de ser esse perfil profissional, né? Tá com o meu nome, Guaciro Alfredo. O meu Instagram é guaciro.filho, e ali também eu uso ele bem profissional, sempre estou colocando alguma coisa de conteúdo, atualizações. Basicamente é isso mesmo. Mas tem novidade. Vai ter novidade, tem curso chegando, tem bastante coisa. Primeira mão, então? Tem curso chegando aí. Muita coisa boa. Só seguir lá que vai ter novidade. Bacana, pessoal. Então fica aí para vocês seguirem as redes sociais deles. Sigam a SIC também, @ACI Campinas em todas as redes sociais, tá? A gente está finalizando por aqui. Gabi, obrigado por mais um episódio. Mais um episódio, pessoal. Muito obrigado aí pela parceria, pelo bate-papo. Como o Vinícius falou, realmente foi uma aula. E nós que não sabíamos de nada de câmbio, vou sair ali comprando um Érico. já conseguiu auxiliar ali um parente. Com um grande suporte da Advance. Já vou mandar o link para abrir a conta. Então, muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Uma honra. Eu que agradeço. Tá? Prazer obrigado, falar pessoal. aqui com vocês. Valeu. E até a próxima. Tchau.
Música